Graças a Deus então por esse lindo louvor aí com Damares, que foi lá para nossa irmã Marlene Leal, né? Lá na Vigia, no quilômetro 5 ali, que me pediu ontem, quando estava ali na Vigia, o hino da Damares, né? Mas não achamos aqui o louvor que ela nos pediu, mas passamos esse a irmã Marlene para seu inteiro elevo espiritual. Nesse momento então nós vamos aqui na nossa programação, a parte missionária que nós temos colocado aqui, para que possamos, não é, incentivar você que está aí do outro lado, cristão, você que serve a Deus, não importa a tua denominação, mas que você possa, através daquilo que nós falamos aqui um pouco, né, principalmente o irmão João Vicente, que é o, não é, que colocamos, não é, sentimos de Deus de convidá-lo para fazer esta parte missionária na nossa programação das segundas-feiras, não é? Então ele está dando algum relatório, algo, não é, que ele encontra, não é, sobre missões, e trazendo para que você que está aí do outro lado se conscientize da grande obra que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele fez na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade de falar do seu amor para tantos quantos o Senhor colocar na nossa presença. Então, que você que está aí, quem sabe um pouco chateado da vida, desanimado, você possa se animar, porque existem tantas pessoas no mundo que gostariam de ter a liberdade que você tem, que gostariam de ter a saúde que você tem, né? De ter a oportunidade de estar escutando uma programação de rádio em que se fala sobre Deus, que se fala sobre o amor de Deus, mas eles estão lá nesses países, não é, sendo impedidos de ter liberdade, sequer muitas vezes não podem carregar uma Bíblia, não podem falar sequer no nome de Jesus, não é, porque são presos, são mortos, são espancados, não é, mas eles não negam a sua fé, e nós muitas vezes por qualquer coisinha estamos abandonando, não é, ou queremos pensar em desistir da nossa cruz, não é, mas que tenhamos convicção nesta noite de que Deus, Ele nos ama e tem nos convocado a nós fazermos a obra de Deus. Então, nosso querido irmão João Vicente, com toda a liberdade, trazendo a reflexão desta segunda-feira sobre a obra missionária. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós, como de costume, já na segunda-feira, temos um tempinho aqui para falar sobre missões. Missões, que ultimamente temos falado muito, inclusive na nossa Assembleia de Deus, para respeito da janela 1040, que nós temos começado através desse trabalho, né, que está sendo feito lá naquela região. Diz aqui, calcula-se que até hoje menos da metade da população mundial, com as suas etnias e línguas, tenham sido confrontadas com o Evangelho. A outra parte, com a sua maioria absoluta na janela 1040, representa uma grande multidão, cerca de 3,2 bilhões de pessoas, que ainda são objetos dos empreendimentos missionários do povo de Deus. Os países com as maiores população não cristãs são a China. Aqui eu marquei, como eu tinha deixado no programa passado, que eu ia trazer os países, né? Então vamos ler os países mais populosos hoje. Então a China, irmão, localização, fica ao leste da Ásia, 4% de cristãos evangélicos. A religião predominante, não religiosos, ateus. Os predominantes, não religiosos, que são os ateus, e folclóricos chineses. Evangelismo restrito. Então nessa região é restrito o evangelismo, porque é muita perseguição nesse lugar. A Índia é o segundo mais populoso, né? A Índia também é localização na Ásia Central. Veja bem que a maior parte deles fica na Ásia ali, mano. Na Ásia Central, 1% de cristãos evangélicos predominante, hindus e alguns muçulmanos. Evangelismo restrito também. É uma região que tem muita religião lá, muitos deuses lá, então eles não dão lugar para o evangelho. Então é muita perseguição lá. Todos os missionários que estão lá passam muito trabalho para anunciar a Cristo naquele lugar lá. O terceiro, a Indonésia. A Indonésia também, irmãos, é um país que a localização dele fica no norte da Ásia, 0,01% de cristãos evangélicos. Os predominantes, muçulmanos e alguns hindus. Evangelismo restrito também. Várias reportagens a gente observa na TV, na internet, que lá também é muita perseguição para o evangelho, porque é uma região daquelas religiões fechadas, né, no budismo, hinduísmo lá, então é muito fechado para o evangelho. O Japão, irmãos, que é um país avançado, tudo, também é um país que não
A localização fica no leste da Ásia e tem 0,3% de cristãos evangélicos. Os predominantes lá são os Sinto, budistas, e evangelismo é permitido lá, mas o povo tem um coração endurecido, busca mais estas religiões, eles cultuam muito lá o budismo naquela região lá. Também a Bangladesh, eu gosto muito desse país, eu muito pesquisei sobre esse país, eu gostava muito do povo de lá, fiz olhei muita reportagem lá, porque eu acho muito linda aquela região de Bangladesh lá. Também a localização na Ásia Central, 2% de cristãos evangélicos, irmãos. E os predominantes lá são os muçulmanos e alguns hindus. O evangelismo também é restrito. O Paquistão, irmãos, o Paquistão também é um país que está muito fechado. Diz aqui, a localização fica ao oeste da Ásia, 0,5% de cristãos evangélicos. Os predominantes lá são os muçulmanos, sunitas e alguns xiitas. Evangelismo restrito. Então essa região e aquela região, irmãos, onde tem aqueles conflitos lá os árabes lá, Paquistão lá, e eles estão muito fechados para o evangelho lá. O evangelho é restrito lá e matam muitos os missionários que vão para lá. É perigoso pregar o evangelho, mas tem homens e mulheres valorosos que dão suas vidas pelo evangelho e estão lá pregando o evangelho. A Nigéria, irmão, né? A Nigéria também é um país que temos aqui. A Nigéria, a localização fica oeste da África. Esse já tem 17% de cristãos evangélicos, predominantes lá são os muçulmanos e alguns animistas. O evangelismo restrito. E temos a Turquia também, que são os países mais populosos da janela 1040, né, que eu estou falando. A localização fica ao oeste da Ásia, 0,03% de cristãos evangélicos. Predominantes lá são os muçulmanos, sunitas e evangelismo restrito. E o Irã, por último aqui dos mais populosos lá, é o Irã. A localização fica no Golfo Pérsico, 0,5% de cristãos evangélicos. Predominantes lá são os muçulmanos, xiitas e alguns sunitas. Evangelismo proibido lá no Irã, né? Então veja bem, irmãos, é proibido, mas já tem 0,5%. Tem homens e mulheres que estão arriscando suas vidas e estão fazendo discípulos lá e estão pregando a palavra lá. Então, irmãos, é tempo de orarmos, é tempo de levarmos à presença do Senhor esses povos, para que o Senhor possa salvar muitas almas lá. Devido a estes fatos, torna-se primordial para nós cristãos neste novo milênio focalizar nossos recursos, sejam espirituais, financeiros ou sociais, sobre o necessitado povo que vive na janela 1040. Então veja bem que nós devemos nos esforçar por aquele povo lá, né? Se desejamos mudar este quadro, devemos considerar alguns fatos de muita importância, diz o que escreveu esse texto, né? O significado bíblico e histórico, o domínio do islamismo, do hinduísmo e do budismo, a pobreza acentuada naquela região e a diversidade de línguas e culturas, porque lá tem muitos povos naquela região lá, né? Que cada grupo de pessoas lá fala um tipo de língua diferente, uma etnia diferente. Então é muito complicado, tem que ter os intérpretes, e se tivesse bíblias na linguagem desse seria mais fácil, mas tudo depende de intérpretes. Então tem que pensar nisso tudo. E a concentração de seitas diabólicas. Nossa região tem muitas seitas diabólicas, né? Países que formam essa janela, como eu já tinha lido, né, no Oriente Médio são 21 países, na África 12 países, na Ásia 21 países, na Eurásia 3 países, na Europa 4 países, né? E na sequência dos outros programas vamos estar lendo os outros países, são 60, deixa eu ver aqui o que tem marcado, 60 e... veja aqui, 60... a folha grudou aqui, mano, já achamos aqui, são 62 países que compõem a janela 1040, né? Então nem todos os crentes sabem que no mundo ainda há povos completamente ignorantes da existência de Jesus Cristo. Esse é o plano redentor, viu? Tem muitos que ainda não sabem que tem muitas pessoas que estão sem conhecer o Evangelho. Poucos se importam em saber que hoje no Oriente há cristãos presos e sendo torturados por causa de sua fé. Quantos têm um programa intensivo de oração pelos povos não alcançados pelo Evangelho? Uma pergunta, né? Quantos têm orado por esses povos não alcançados pelo Evangelho? Então é hora de nós conscientizarmos e orarmos por essas pessoas, né? Para que também tenham o mesmo privilégio que nós de conhecer a Cristo. Saber que há povos cometendo suicídios e guerras por falta de esperança ou fanatismo não é um assunto que interessa a todos os cristãos. Os cristãos no mundo estão direcionados apenas 1,2% do seu fundo missionário e de seus missionários estrangeiros para bilhões de pessoas
que vivem no mundo evangelizado. No mundo, ainda há dezenas de países com suas portas total ou parcialmente fechadas à entrada de missionários. Há 28 países muçulmanos, sem incluir 6 da antiga União Soviética, 7 nações budistas, 3 marxistas e 2 países hindus, formando o maior aglomerado de povos não alcançados. E é uma pergunta que ele faz também: por que evangelizar os povos da janela 1040? Porque ali vive o maior número de povos não alcançados pelo Evangelho. Cobre 1/3 total do planeta e representa 2,3 da população do mundo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 61 países. E porque ali está a maioria dos seguidores das 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Porque de cada 10 pobres da Terra, 8 estão nessa região. Veja bem, irmãos, cada 10 pobres do planeta Terra, 8 estão nessa região da janela 1040, né? Porque dos 50 países menos evangelizados no mundo, 37 estão nessa área. Porque as maiores capitais do mundo estão nessa região. Então veja bem por que nós devemos orar, né? Intensificar a oração para que o Evangelho chegue lá. Porque ali está a maior concentração de pessoas, né? Nessa região. E aqui, irmãos, de acordo com os missionários, a diversidade no número de povos não alcançados pelo Evangelho hoje. E em sua perspectiva, 99% da população do mundo serão cobertos inteiramente com a mensagem do Evangelho se ela for transmitida no máximo entre 400 e 500 línguas diferentes. Então veja bem a quantidade de línguas diferentes que tem naquela região lá. Então concluímos que missões ainda não é um assunto sério para muitas igrejas. Enquanto templos são enfeitados e grande parte do tempo é utilizada para inúmeros programas, missões é ocasional. Ainda não é um assunto íntimo. E o mundo dos povos não alcançados. Segundo alguns estudiosos, temos aqui estatísticas, né? Eu já estou encerrando aqui, mas só para terminar aqui. A cada hora, 10.700 crianças nascem e morrem sem escutar as boas novas em países da janela 1040. Veja bem, 10.700 crianças em cada hora nascem e morrem sem escutar as boas novas em países da janela 1040. Cada hora de esforço missionário resulta em 9.800 pessoas escutando o Evangelho pela primeira vez. O resultado é a redução no mundo não evangelizado de 500 pessoas a cada hora, ou pouco mais de 4 milhões de pessoas por ano. Isso é o esforço dos missionários. Então, 9 em cada 10 países mais pobres do mundo estão na África, e 8 destes são parte do mundo menos evangelizado. Então, irmãos, fica a conscientização para nós. Vamos orar, interceder, mas muitos dizem assim: mas nós temos que fazer missões aqui. Nós temos nossos evangelistas, temos o grupo de missão, a missão urbana que nós chamamos, que é aqui na cidade, mas não vamos esquecer desses povos lá, que não conhecem, como diz o Senhor Jesus, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe esses povos da janela 1040. Amém. Graças a Deus, então, pela participação do nosso irmão João Vicente, né, sobre a conscientização desta obra missionária, do que nós temos que fazer, não é? E muitas vezes as pessoas, quando se fala em missão, pensam em dinheiro, né? Que somente com dinheiro, mas a maior investimento que nós podemos fazer é através da oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, não é? E muitas vezes alguém orando daqui, não é? Não vamos colocar a nós, não é? Oramos aqui de Santana do Livramento de Oliveira, não é? Deus ouve lá no céu e envia, não é? O seu socorro, o seu auxílio, porque a maior questão do ser humano é o âmbito da alma, não é? Do espírito da pessoa. Quando aquela pessoa se encontra no seu espírito decaída, não é? Deprimida, triste, amargada, com o desejo de suicídio, não é? Mas se ela encontra da parte de Deus o socorro, não é? A sua alma é confortada, é fortalecida, e isso não precisa de dinheiro, né? Isso somente a fé em Jesus Cristo é suficiente para trazer àquela pessoa a paz. Muitas vezes não tem muito dinheiro, porque você mesmo que tem aí a sua televisão, não é? Você olha aí nos informativos, nos documentários que aparecem na televisão, aquela zona lá, pessoas muitas vezes que comem, não é? Uma vez cada 3, 4 dias, não é? E muitas vezes bebem água suja, não é? Comem a mesma comida que os animais. Quer dizer, então são pessoas que vivem com o pouquinho que tem, não é? Mas se ela encontrar Jesus Cristo, com certeza a alma dela estará satisfeita e Deus lhe dará o conforto eterno que é importante.
importante, não é o mais importante. Então, que neste momento vamos aproveitar este minuto e vamos fazer uma oração, não é? Pedindo a Deus que Deus esteja abençoando os missionários que estão lá e que Deus esteja despertando o nosso coração para podermos orar por essas pessoas e podermos contribuir, se for a questão, se Deus abrir as portas e nos abençoar e possamos dar a nossa contribuição material, não é, econômica, para que o missionário se mantenha no campo de missão e ele possa ganhar novas almas para o Senhor, que Deus assim seja glorificado através da nossa ação de ajudar a obra de Deus na face desta terra. Então, convido a você, cristão, não é? Você, filho de Deus, a orar neste momento comigo, não é? E orar por aqueles que estão longe. Não ore por você agora, não ore por ninguém que, vamos dizer assim, perto de você, mas ore por aqueles que estão longe de você, por aqueles que você possa pensar nesse momento que estão lá, quem sabe atrás de uma grade, preso porque falou de Jesus, porque andava com a Bíblia, ou encontraram uma Bíblia na sua casa e ele foi preso e está lá sendo julgado para ser morto somente por ter a Bíblia na sua casa, não é? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós aproveitamos este momento, Senhor, acreditando no poder do sangue de Jesus Cristo, que naquela cruz do Calvário, Senhor, Tu deste a tua vida, não somente por mim, não somente pelo irmão João Vicente, pela irmã Gladys, pela minha mãe, mas por todos os seres humanos da face desta terra. Nós oramos e intercedemos pelos missionários, por aqueles, ó Deus, que têm aceitado, ó Deus, o convite, o desafio do Espírito Santo para fazer missões, ó Pai. Não somente, Pai, em grandes cidades, mas em aldeias, em povoados, no meio dos índios, na selva, nas montanhas do mundo, nos desertos. Estão lá, Senhor, e clamando, estão lá fazendo a tua obra, levando a tua palavra, sofrendo perseguição, oposição, sendo, Senhor, Deus, presos, sendo, Senhor, expulsos das suas casas, das suas cidades, sendo, Senhor, impedidos, meu Pai, de terem uma vida livre por causa, Senhor, do seu amor a Ti, Senhor. Mas nós te pedimos que neste momento Tu envies o Espírito Santo, Teus anjos, para confortar, para consolar, para fortalecer e animar os nossos irmãos, Pai. Aqueles que neste momento, Senhor, estão lá, Senhor, tristes, estão lá, Senhor, cansados pela vida, pela tribulação, pelas angústias, pela perseguição, mas que Tu venhas fortalecer os seus corações e animá-los para que continuem falando do Teu amor. E abençoa cada ouvinte que nesta noite está nos ouvindo, Senhor, que Tu venhas despertar seu espírito, sua alma para fazer missões, que Tu venhas comover e compungir seus corações para que sintam o amor pelas almas, não só por aqueles que estão longe, mas por aqueles que estão perto, e que Tu venhas animá-los e abrir as portas para que eles também possam dar de si um pouco, Senhor, para a obra missionária, não somente com o seu dinheiro, mas sim também, Senhor, e mais importante, com a sua oração, ó Deus, diante de Ti. Abençoa cada um, Senhor, que tem colocado o seu coração e tem se disposto a fazer missões, a evangelizar e a proclamar Teu reino, e venha despertar a Tua igreja na face da terra, para que muitos se levantem e possam proclamar o Teu reino enquanto o Senhor não vier buscar a Tua igreja. Nós Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A irmã Gladys estará ali falando mais uns que estiveram ligando, e já vamos para o nosso próximo louvor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Esteve ligando a Dona Maria Núcia e seu José Melo. Eles pedem oração no final da programação e nós estaremos orando por eles. Também esteve ligando o Josué, também pede oração por ele e por a sua família. E nós estamos também mandando nosso alô ali para a Vila Julieta. Eu tinha me esquecido, irmão, que disse que ia estar ouvindo a programação a Maria Tereza e Vanderlei, os vizinhos da frente da casa da minha mãe. Que Deus venha abençoar a Maria Tereza e seu Vanderlei. Eles são de outro ministério, mas não deixa de ser nossos irmãos também, né? Em nome de Jesus. Ela tem uns netinhos ali, que são gêmeozinhos, e que Deus venha abençoar ela e também a sua família. Também o Coral Misto. As irmãs do Coral Misto vão estar escutando essa programação, e essa hora já deve ter chegado em casa. A irmã Conceição, o irmão Luiz Ferreira, também a irmã Vanica, né? Que Deus venha abençoar a todas as irmãs, a irmã Tereza Gomes, a irmã Tereza Vargas, a família da Josiane, Misael, Andrei,
Em nome de Jesus, a irmã Zenaide, o Paulo, a irmã Elci do Prado e a irmã Clenir, as irmãs que são as componentes do coral misto, o coral Renascer, que neste domingo nós vamos estar louvando o Senhor ali na sede, né? Então, aquelas irmãs que não foram no ensaio de hoje, a irmã Conceição pede que domingo não faltem, que o coral misto vai estar cooperando no culto de domingo na sede, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, então, por essa participação da nossa querida irmã Gladys, né? E vamos ao nosso próximo louvor com a porta, que a nossa irmã, não é, que ligou, pediu, e vamos estar louvando em nome de Jesus.